Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo para você. Quero saber como é que foi a semana. Olá, Belinha, olá, ouvintes. Olha, a semana foi, assim, uma semana emocionante, porque eu acordava em casa, passava o dia em casa, ia dormir em casa. No dia seguinte, eu acordava em casa, passava o dia em casa, ia dormir em casa. Então, né, essa coisa de quarentena, as semanas deixaram de ter fortes emoções. Eu perguntei outro dia para uma amiga minha, e aí, amiga, quais são as novidades? Ela, cara, não tenho muitas não, porque, né, a gente acorda, fica em casa, trabalha, faz uma coisa aqui ali com o filho, e volta a dormir, aí acorda, o dia se repete, é a marmota, é o dia da marmota, então não tem muita novidade não. Da marmota. Essa semana foi a marmota personificada, eu vou te contar. Olha, eu vou te falar, Corinha, a gente está tendo que ser muito criativo nessa quarentena e nesse período que a gente está ultrapassando no planeta para não enlouquecer, viu? Porque é difícil. Às vezes a gente. Mas você... Não, mas está todo mundo atacado, né? Todo mundo atacado. Você vê o homem que jogou o bujão de gás no 12º andar, né? Tá todo mundo doido. Eu não tenho dúvida, olha, eu não conversei com esse cara e tal, mas eu não tenho dúvida que esse cara surtou por causa do clima geral, da pandemia, de como está o país, a vibe toda, quer dizer, está tudo tão confuso. E eu tenho a impressão que foi isso, o cara deu uma louca, pegou a primeira coisa que estava perto dele, que era o bujão, e atirou. Eu acho que, como eu estava falando, né, a gente precisa ser muito criativo para inventar coisas dentro dessa situação e desse novo contexto que a gente está vivendo. E a gente precisa investir muito na nossa saúde mental e na nossa saúde emocional, porque isso até já virou um clichê, né? A gente, então, aqui todos os especiais que a gente fez sobre a Covid, a gente entrevistou muitos psicólogos, muitas pessoas falando exatamente sobre esse assunto, porque é inevitável falar sobre isso, porque o emocional das pessoas realmente foi muito afetado e está muito afetado. Então isso acaba virando um clichê, saúde emocional, mas é um clichê muito verdadeiro, porque a gente tem que, por mais que seja difícil, por mais que a gente queira jogar as coisas pela janela, a gente precisa entender que a gente está passando por uma situação que ela não está perto, né, de ter uma resolução, de ter um final feliz. A gente ainda está caminhando, a gente não sabe quando vem a vacina, então por muito tempo a gente vai ter que viver essa situação, por muito tempo a gente vai ter que fazer certas coisas que a gente não estava acostumado a fazer, viver essa nova rotina, e a gente tem que, junto com isso, investir na nossa saúde mental, cara. Isso é muito, muito, muito importante, porque senão é isso, cada vez mais a gente tem rompantes, cada vez mais a gente fica muito atacado, porque a gente está sendo posto à prova, né? A maioria das pessoas está se sentindo muito pressionada e às vezes não sabe o que fazer, tem um monte de criança em casa, esbarrando com o marido em casa. Enfim, problemas financeiros, tem um monte de criança em casa e esbarrar com o marido nem é assim o principal dos problemas. O principal dos problemas, na verdade, acho que são problemas financeiros e o que tudo isso acarreta também, né? E os problemas emocionais que vêm junto, né? Ansiedade, pânico. Eu, por exemplo, tenho conhecidas que têm crianças em casa que estão desenvolvendo certos transtornos por conta dessa situação. Então é muito difícil. Tem gente passando por situações muito difíceis, né? O pessoal que tem filho, acho que ainda está passando por um cortado pior, porque você segurar a criança em casa, e isso por natureza, uma criatura que quer correr, sair, se movimentar, ver coisas, novidades, você imagina, é muito complicado, e você, além do teu trabalho, você ainda tem que ver a telescola da criança e tentar segurar uma criança indócil. Eu sei lá, cara, é muito, muito complexo isso que a gente está vivendo, né? Não é difícil, assim, você falando de criança, eu tenho uma criança de 4 anos em casa, que meu filho, você conhece, é muito gente boa, assim, eu não tenho do que reclamar, ele é muito parceiro,
mas é uma criança de 4 anos que tem uma super energia e que a gente já começou a levar para respirar um ar puro, porque, né, você leva para uma praça, pega um horário, a gente está sempre preocupado com os horários, para não pegar horários que os lugares estejam muito cheios, ou então a gente, por exemplo, dá preferência a fazer programações de segunda a sexta, para que no final de semana a gente fique mais em casa, porque a gente sabe que nos finais de semana os lugares estão mais cheios, né? Mesmo os lugares ao ar livre, que são os lugares que a gente está frequentando. Então a gente está tomando todos esses cuidados, mas chega uma hora que você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa para proporcionar a essa família, né, a minha família e a essa criança, momentos bons, momentos saudáveis, momentos, né, a criança precisa correr para um lado para o outro, precisa respirar. Então, assim, com cuidado a gente vai começando a fazer. Agora, nós somos privilegiados porque nós temos trabalhos que têm horários flexíveis, então eu consigo revezar com o Paulão, e aí cada uma hora leva, e enfim, e dá atenção para ele em casa. Agora, e os casais que estão trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, sem poder olhar para o lado, e essas crianças estão absolutamente sem nada, sem nenhum apoio, e os pais também absolutamente agoniados com essa situação, porque, cara, né, a pessoa está ali trabalhando no home office, mas para uma empresa, para um chefe que está cobrando. Então, é muito difícil. Cada família está enfrentando uma situação diferente, né, são situações muito particulares, mas que, voltando para o que a gente estava falando, é imprescindível. Gente, tem latidos aqui, porque o Mac está atacado. Mas, assim, é imprescindível que a gente dê muita atenção para esse lado da saúde emocional e da criatividade mesmo, que a gente tem que ser criativo com a gente mesmo, não é só com o filho, não, mas é com a gente, porque tem dias que a gente acorda, se olha no espelho e fala, ai, meu Deus, como é que eu vou passar por esse dia, né? Então, é um investimento em todos, né? Bem complicado. E porque o pior é que quando começou essa quarentena, a gente não esperava tanto tempo. A gente calculava, eu não sei, eu pelo menos tinha essa impressão, que a gente ia passar, sei lá, 2 meses, 3 de quarentena, não mais do que isso. Olha, já vamos para 7 meses, né? Sim. Já é um ano. E a coisa não dá sinais de querer passar. É um ano inteiro de crianças fora da escola, né? É um ano inteiro da gente fazendo uma rotina completamente diferente. Isso vai cansando, né? Vai minando as pessoas. Então, respirar fundo, principalmente as mães, os pais, as famílias que têm criança, têm que respirar fundo, porque é aquilo. Outro clichê. Vamos botar a máscara de oxigênio primeiro na gente, para depois botar nas crianças, porque se a gente não botar na gente também, a gente não proporciona às crianças esses momentos tão importantes, né? De paz, de segurança, de amor. Então, cuidar da gente é essencial para que a gente também possa cuidar dos outros, né? Exatamente isso. Muito bem, Corinha, já que estamos falando de crianças falamos aqui de home office, falamos de ensino online, é com esse assunto que a gente começa o programa. A gente fala agora sobre ensino online e volta às escolas, volta às aulas. O Conselho Nacional de Educação aprovou na última semana uma resolução que estende a validade das atividades escolares remotas até dezembro de 2021. Além disso, também seria possível juntar os anos letivos de 2020 e 2021 como forma de evitar reprovações. As diretrizes valem para todo o país, mas não são obrigatórias, e o texto ainda deve ser homologado pelo Ministério da Educação. As aulas presenciais foram suspensas em março, quando a quarentena foi decretada no Brasil. De lá para cá, muito se discutiu sobre a volta ou não do ensino presencial. Nas últimas semanas, muitas redes públicas e privadas do país decidiram pela reabertura, com regras de distanciamento. No Rio de Janeiro, sindicatos de professores realizam greves contra a volta presencial. Em São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação já anunciou que a rede estadual deve adotar um ciclo único entre este ano e 2021. Nós ouvimos a especialista em educação, Andréia Ramal, que comentou o posicionamento do Conselho Nacional de Educação. Essa determinação do Conselho Nacional de Educação é acertada, porque o futuro da educação é híbrido. Então, ao manter o ensino online, você evita esse
vai e volta que a gente está vivendo hoje, com a volta às aulas, que a toda hora é necessário interromper, porque nós ainda não temos segurança de trabalhar ainda em clima, em contexto de pandemia. Agora, para você fazer uma educação à distância que realmente funcione, que seja de qualidade, precisa de estudantes motivados para isso, que tenham autodisciplina, famílias capacitadas para acompanhar o trabalho dos filhos em casa, porque crianças da educação básica não vão conseguir fazer tudo sozinhas, precisam ainda de um monitoramento e de um apoio. E, além disso, você precisa de materiais didáticos e professores preparados para ensinar nessa modalidade. A modalidade à distância tem características específicas, como você montar uma comunidade virtual de aprendizagem, você fazer dinâmicas que facilitem a troca de experiências, o intercâmbio entre os alunos, o envolvimento para você não ter evasão. E tudo isso depende de técnicas que, se não existirem, colocam em risco o funcionamento da nossa educação. A Andréia também falou sobre a adaptação à mudança curricular proposta pelo CNE. Eu fui uma das primeiras profissionais de educação a defender este ano essa junção dos 2 anos letivos para evitar a reprovação. E nós que trabalhamos na área sabemos que isso é plenamente possível com uma adaptação dos planos de ensino, com uma explicação muito bem feita para as famílias, porque não se trata simplesmente de uma aprovação automática, não é isso. É uma ação excepcional, de emergência, que vale exclusivamente para este ano, que nós vivemos uma situação sem precedentes. E isso vai facilitar, sim, a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e adolescentes, porque vai evitar o sentimento de injustiça se você trabalhasse, por exemplo, com a reprovação de alguns e a aprovação de outros, aí você privilegiaria só quem tinha recursos para isso. E, além disso, você evita a desmotivação, porque se você chegar em 2021 e disser vamos começar esse ano do zero, todos na mesma série em que estavam, aí o risco de evasão e de abandono fica ainda maior. A especialista ainda avaliou a insegurança da volta às atividades presenciais e destacou o modelo híbrido de ensino como uma tendência. Para voltar às aulas presenciais, nós precisamos seguir as determinações da área da saúde. A decisão de voltar ao presencial ou não, nesse momento, não é educacional, não é pedagógica. Ela é uma questão sanitária ligada à segurança das crianças e dos professores. Eu vi algumas escolas que voltaram e nos grandes centros urbanos, onde a gente ainda não tem a pandemia controlada, houve que interromper as aulas novamente. Então, acredito que isso aí pode ser ainda mais prejudicial, esse vai e volta, em que todo mundo fica inseguro, alguns pais não autorizam seus filhos a voltarem, os professores estão trabalhando também em situação de risco. Agora, o futuro da educação é híbrido. Isso a gente já sabia antes do Covid-19. A educação já estava se preparando para isso. No mundo você tem os grandes sistemas educacionais de qualidade que já funcionam com parte presencial e parte das atividades sendo feitas na casa do aluno ou em outros ambientes. E é urgente que o Brasil se adapte para isso, fazendo políticas públicas que permitam a inclusão digital. Bom, a gente agradece novamente a participação da Andréia Ramal aqui no programa. Se não me engano, já é a segunda vez dela aqui no Aquelas Duas Podcast. É sempre um prazer ouvir o que ela diz. Corinha, a Andréia termina o depoimento dela dizendo algo que é muito importante, principalmente no Brasil, né? A criação de políticas públicas para a inclusão digital. Eu estou absolutamente de acordo quando ela diz que a gente está caminhando a passos largos para um ensino híbrido e que isso é bom para a escola, bom para os alunos. Eu sou super a favor. Porém, num país desigual como o nosso, há que se voltar os olhares para aqueles que não têm condição de aulas online, porque senão você faz um abismo gigantesco social nesse momento e futuramente. E são muitas as pessoas, né? São muitos os alunos que não têm acesso ao online.
Como é que você vê essa situação toda? São duas coisas diferentes, né? A primeira coisa é que eu acho que o Brasil não acordou ainda para a importância de acesso à rede para todos. Isso é uma coisa que deveria ser como água, como luz elétrica. É um serviço básico ao qual todos deveriam ter direito. Ponto. Não tem como fugir disso, porque cada vez mais os ofícios que vão ter valor no mundo vão depender de, se não da própria rede, do aperfeiçoamento que a gente encontra na rede, de aulas, de informações, de acesso rápido, enfim. Então, quanto mais tempo você demora para universalizar o uso das redes, ou a presença das redes, mais você está se atrasando como sociedade. Claro. Ainda as pessoas não perceberam isso. E você vê, eu volta e meia fico vendo reportagens sobre o interior e sobre como tem sido esse ano, e aí você vê comunidades ribeirinhas, as crianças lá tentando usar um celular a duras penas, lugares onde as pessoas simplesmente não têm boa conexão. Então, isso não pode, isso tem que mudar para ontem. O problema é que a gente não tem um governo, né? A gente não tem, dentro de uma circunstância razoável de governo, era para quê? Era para o Ministério da Educação ter entrado em contato com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Economia, com quem quer que fosse, e dito, olha, tem que resolver a situação dessas crianças que não têm conexão, que estão fora da internet, que tem conexões que não aguentam uma transmissão, enfim. Então, tanto programa que já se fez jogando dinheiro fora nisso, sabe? Lembra que assim que começou o governo, teve uma compra misteriosa de 3.100 computadores para uma única escola? Isso foi uma daquelas coisas que nunca foi esclarecida nesse governo, onde não existe corrupção, Sim. Segundo o nosso nobre presidente. E nunca ninguém falou disso, sabe? Isso é aquela coisa que o Hélio Gaspari volta a falar de vez em quando, mas já caiu totalmente no esquecimento. Então, dinheiro tem, o que não está havendo é conhecimento para usar o dinheiro. Porque mais importante do que o dinheiro, tão importante quanto o dinheiro, é inteligência na hora de usar o dinheiro. E a gente, infelizmente, essa parte da inteligência, a gente não tem. A gente está fadado a uma geração de atraso permanentemente, porque a gente não tem um governo que pensa adiante, que pensa como numa partida de xadrez, que precisa fazer hoje alguma coisa para a criança ter um resultado, ou criança ou adulto, ou todo mundo, né? O governo não percebe que as ações têm que ser planejadas hoje para funcionarem amanhã, enfim. Eu não estou num dia bom em relação ao governo, aviso. Não é num dia, né? Nós não estamos numa fase boa em relação ao governo. O dia você foi muito legal. Mas a pergunta era outra também, né? Como é que eu vejo o ensino híbrido? E isso é uma coisa já completamente diferente dessa primeira, que é das pessoas não terem acesso e tal. E eu acho que o caminho é esse. Eu acho que há muito... É engraçado, a pandemia deu uma chacoalhada em muitos setores da vida, e eu acho que a educação foi um dos mais chacoalhados, porque o ensino tinha que mudar. Há muito tempo o ensino vem sendo igual. Né? Aquela coisa, o professor chega lá na frente, dá aula, as pessoas assistem. Você hoje tem outras ferramentas. O dia que a criança não vai à escola porque ela está doente ou por um motivo qualquer, ela pode assistir a aula de casa. Tem que se descobrir mecanismos híbridos, mecanismos que permitam uma flexibilidade, como o que vai acontecer também na área de trabalho de todos nós, de podermos trabalhar de casa, eventualmente. Eu não acho que as coisas vão ficar 100% à distância, 100% diferentes do que eram, mas eu acho que a possibilidade de fazer as coisas online vai mudar muito o panorama por todos os lados, e na escola também.
Sim, eu posso falar muito pelo que eu vivi em casa, né? O meu filho está na educação infantil ainda, ele não tem matéria, ele não tem, né? Não é um adolescente que já tem matéria, que já tem mil coisas. Mas eu fiquei muito feliz com a maneira como a escola dele conduziu esse momento pelo qual a gente passou, que ninguém estava preparado, tanto as famílias quanto os professores não estavam preparados para o ambiente online, para o ensino online, né? Os professores dormiram e acordaram, professores online, e nós, pais e as crianças, né? Pais, mães e as crianças, nós dormimos e no dia seguinte acordamos famílias online, né? Tendo que receber conteúdo online. Então, primeiro, eu achei muito interessante a maneira como a escola conduziu. Segundo, eu fiquei muito surpresa, os filhos sempre surpreendendo a gente, né? Eu fiquei muito surpresa com o meu filho, com 4 anos, como ele recebeu bem as plataformas online, porque o meu filho não é uma criança que já tem crianças da idade dele que tem muita intimidade com um joguinho de celular, com iPad. Aqui em casa a gente não tem iPad, então ele não é uma criança que tem intimidade com o iPad. E a gente tem, né? Cada um tem um celular, eu e o pai dele, mas a gente não bota o celular na mão dele, ele não fica, enfim, abrindo jogos e fazendo o que ele quer com o celular. Tem muita criança que já faz, enfim, porque cada família tem o seu momento de liberar isso. Esse não é o assunto aqui, mas a gente não libera porque a gente acha ele muito pequeno. E a gente ficou muito surpreso quando ele recebeu bem esse conteúdo e ele espera hoje o encontro online, ele espera a aula de inglês, ele espera o encontro com a professora, com a assistente da professora e com os amiguinhos. Então, assim, foi muito competente por parte da escola esse caminho novo que eles inventaram, né? Então a escola foi muito competente nesse momento e a gente, muito por conta dele, né? E a gente aqui em volta dando todo o suporte, todo o apoio, mas muito por conta do interesse dele, a gente ficou muito satisfeito com essa história toda. E aí a gente também começou a pensar que o ensino híbrido, porque daqui a pouco ele está mais velho e ele vai ter sim um ensino híbrido, porque eu acho que esse caminho não tem mais volta. O ensino híbrido pode ser muito bom, pode ser muito complementar. O que eu não quero e eu não gostaria que acontecesse, seja em qualquer idade, aí seja meu filho tendo 4 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, ou na universidade, o que eu não acho legal é que seja um ensino apenas online, porque aí eu acho que você perde muito do convívio, que você perde coisas que são muito importantes de pequeno até maior. Eu acabei, por exemplo, de fazer, você sabe disso, que eu acabei de fazer uma pós-graduação online, numa universidade que nem no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul. Eu fiquei super satisfeita com o resultado, aprendi pra caramba, foi maravilhoso, mas eu adoraria poder ir à universidade alguns dias para trocar com os meus amigos, com os meus colegas de turma. E eu tenho 44 anos, não sou uma criança. Então eu acho assim, a criança de 4 anos precisa trocar, o adulto precisa trocar também. A gente precisa desse contato. Pelo menos eu preciso, estou falando muito por mim, mas eu acho que as pessoas precisam. Não, todo mundo precisa. Né? Não, em todo o cenário que se imagina, ninguém imagina um trabalho puramente online, Exato. só de casa. Quer dizer, você tem alternativas hoje de coworkings o que as pessoas estão pensando que vai acontecer é que as pessoas não vão necessariamente trabalhar no mesmo escritório o tempo todo, mas você vai poder ir para um coworking, para uma sucursalzinha do escritório menor e dias alternados, porque é muito importante se manter o contato com as pessoas, né? Claro. Nós somos animais sociais, nós somos animais que precisam da companhia dos outros, nós vivemos em grupos e a gente não pode esquecer isso. Por mais que a gente tenha desenvolvido as ferramentas para prescindir disso, nós não podemos esquecer disso, que a gente precisa da companhia uns dos outros, da conversa, do abraço, né? Isso vai ter que voltar em algum momento. E eu acho assim, o ambiente escolar, o ambiente universitário, ele não é só para você aprender a matéria e para você né, absorver o conteúdo. Há muitas outras coisas que a gente aprende nesse ambiente
que são coisas que têm a ver com o social, têm a ver com formação de amizade, criação de laços, que isso a gente só consegue fazer. Você pode até tentar fazer online, mas eu acho que a gente só consegue fazer presencialmente, sentindo o abraço do outro, sentindo e entendendo que a amizade é essa que está sendo formada. Então, assim, até para a formação dos nossos valores, é muito importante a gente continuar convivendo e eu espero que a gente continue. Agora, em relação à questão também que a gente está falando aqui sobre o ensino híbrido e também sobre como fazer com que esse ensino híbrido chegue a todas as pessoas, porque não adianta nada a gente ficar falando de dentro da nossa bolha, que o ensino híbrido está maravilhoso enquanto eu tenho uma conexão de internet incrível. Mas e as crianças, como você falou, as crianças ribeirinhas, as crianças que não têm, né, as famílias que não têm condição de ter essa conexão com a internet? Então, eu acho que é imprescindível que haja essa criação de políticas públicas que permitam que essas famílias tenham acesso à tecnologia e também que você faça a capacitação das famílias, a capacitação dos professores, porque não adianta nada você ajeitar a internet, criar todo o aparato e você não treinou esse professor para ser online. E você não capacitou essa família. Você não disse, olha, quantos anos seu filho tem? Seu filho tem tantos anos, então, olha, você ainda precisa ficar ao lado do seu filho, dando uma força aqui, orientando ali. Não, seu filho não precisa? Tudo bem, mas então, você precisa saber isso, isso e isso, porque isso é de todos, isso é uma questão de todos, não é largar no colo do seu filho, independente da idade que ele tenha, um conteúdo e uma nova maneira de se fazer escola, porque senão não vai dar certo, né? E aí é o que ela falou, aí você acaba tendo evasão escolar, aí você faz uma coisa cujo objetivo é fazer com que o aluno fique cada vez mais interessado, mas se você não fizer, né, se você não unir todas as partes, se você não unir a família com a escola, com o governo, enfim, todas as partes que precisam estar ali para que tudo dê certo, não adianta nada, você vai jogar dinheiro fora, né? Então é uma coisa que eu acho que tem muitos componentes nessa história que precisam estar interligados em harmonia para que isso funcione. Agora, eu acho que é o futuro, assim, se a gente não entender que realmente a educação vai virar algo híbrido, sei lá, a gente vai ficar no passado, né? Totalmente. Muito bem, Corinha, vamos mudar da educação para a harmonização facial. Quero saber se você acorda e olha para você assim no espelho, olha a sua imagem no espelho e acha que está tudo em harmonia, ou não, acha que está tudo uma bagunça só e tem vontade de mudar tudo. Olha, meu bem, eu acordo e eu levo 1 hora até ter coragem de me olhar no espelho. Porque eu sou lenta quando eu acordo, aí eu acordo com aquela cara de quem acordou. E que não há hipótese do ser humano achar que está tudo ok com o seu próprio focinho, depois de uma certa idade, sabe como é que é? Então eu acordo, eu lavo o rosto, eu faço tudo, mas sem olhar no espelho. Aí depois, em algum momento, eu vou calmamente para o espelho, aí eu olho, e eu não digo que eu sento ali na esquina e começo a chorar, porque isso não é verdade, mas enfim, você pega a ideia. Exagerada! Ai, meu Deus do céu, eu não aguento com essa Cora. Depois de uma certa idade, a gente tem que se conformar com o fato de que está envelhecendo, porque a alternativa não é boa. Claro. Então, eu sei lá, eu tenho uma certa angústia quando eu vejo pessoas da minha idade que não se conformam com o fato de que chegaram à nossa idade. Uhum. Eu vejo muito essa coisa da harmonização facial. Há um elemento de vaidade, mas há aquele elemento de luta contra o tempo, que eu acho que é uma luta vencida desde sempre, desde o primeiro momento, né? Com certeza. Cada dia que a gente vive, menos viço a pele tem. Isso é uma verdade. Claro. Não, você muda, você envelhece. Os animais envelhecem, cara. O Toró estava me enchendo o saco hoje e perturbando, como sempre perturba, né? O Toró é a pessoa que mais me perturba na minha vida. Eu adoro ser perturbada por ele. Mas eu estava olhando para ele, para a cara dele, e pensei, engraçado, o Toró perdeu aquela cara de gatinho que ele teve durante muito tempo. Você hoje olha para ele e você percebe que ele é um gato de meia idade. A gente nota isso em bicho, a gente não vai notar isso na gente?
Claro, não, a gente vai notar. Agora, olha, para a gente continuar a conversar, deixa eu te contar uma coisa, que a harmonização facial tem conquistado famosos e ganhado as clínicas de dermatologia. A técnica, que consiste num conjunto de procedimentos estéticos, melhora a harmonia do rosto e os aspectos como pele flácida, olheiras e marcas de expressão. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o número de procedimentos do tipo em homens subiu de 72 para 256 mil entre 2014 e 2019, o que representa um aumento de 255%. Mas é bom lembrar que a harmonização facial não pode ser considerada um procedimento cirúrgico, já que é feita só com agulhas. A gente conversou com a dermatologista Tatiana Sachs, que explicou como funciona a técnica. A harmonização facial é uma técnica de preenchimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um componente que a gente já tem na nossa pele, né? Foi feito de forma sintética para que a gente pudesse fazer essa aplicação. E ele visa reestruturar, né, o rosto, porque com o envelhecimento a gente acaba perdendo osso, a gente perde gordura, essa perda é muito importante na face ao longo dos anos. E a gente consegue fazer o preenchimento nesses pontos específicos e devolver um ar de juventude, né, para as pessoas que se submetem a esse tipo de procedimento. O resultado é muito bacana quando feito na dose certa, no local certo, com um profissional que tem um conhecimento muito bom, né, da anatomia, do que ele está fazendo. O resultado fica bem natural e vale a pena. Por outro lado, a harmonização facial abre espaço para discussão sobre os padrões de beleza. E Tatiana ressaltou que o resultado deve ser o mais natural possível. A questão da naturalidade sempre foi muito importante para mim e para os meus pacientes. O público que me procura nesse sentido, porque eu acho que quando se trata de estética, às vezes o menos é mais, né? É muito importante a pessoa envelhecer bem, mas envelhecer de uma forma natural. E aí eu acho que os pacientes têm andado bem preocupados com esse tipo de procedimento. A dermatologista ainda ressaltou que há uma relação entre as insatisfações com o rosto e os tempos de pandemia. Eu acho que o que tem levado muito atualmente à procura por esse procedimento é o fato da gente estar se vendo muito em vídeos, né, em reuniões online, em vídeos gravados, e aí acaba que quando a gente se vê muito, a gente acaba observando alguns detalhes, né, que normalmente passariam batido. Olha, a gente agradece muito a minha amiga querida Tati Sachs, ótima dermatologista. Gente, eu faço propaganda mesmo porque é minha amiga de infância e é excelente dermatologista. Então a gente agradece pelos depoimentos aqui no Aquelas Duas Podcast. Tati, um beijo grande para você. E Corinha, a gente já começou conversando um pouquinho antes, né? A gente tem ouvido muito falar sobre pessoas que fazem harmonização facial e arrependidas resolvem reverter o procedimento. Mas como a doutora Tatiana Sachs bem disse, o melhor é a gente procurar um profissional que seja amigo da naturalidade, né? Eu não sou contra procedimentos estéticos, não sou mesmo. Eu acho que todo mundo deve fazer, se está a fim de fazer. Mas a escolha do profissional, as referências que você vai pegar dessa pessoa são essenciais. E você, quando a gente começou a conversar sobre isso, tocou num ponto importantíssimo que a Tati também tocou, que é a questão da naturalidade, é a questão de você, né, não extrapolar, porque a pessoa vai fazendo. A sensação que eu tenho, às vezes, é de que a pessoa se viciou num grau em fazer 1000 procedimentos, que começa a fazer, e aí se você não tem um bom profissional que também te diz, olha, tá na hora de parar, eu acho que você não deve continuar, né, porque isso também vai depor contra o profissional. Então o profissional bom é aquele que fala, olha, eu acho que você precisa parar por aqui, porque não vai favorecer a anatomia do seu rosto, etc e tal. Isso é muito importante, por isso que você falou, né, de vez em quando eu levo susto com as pessoas, quando eu olho a pessoa fala, não, peraí, essa pessoa enlouqueceu, né? Passou do limite, né? Você sabe que eu volta e meia eu vejo uma pessoa que fez esses procedimentos e me assombro, não pela pessoa, porque a gente vai perdendo um pouco a real noção de como a gente se parece, de como a gente é. Mas o que me espanta é como profissionais aceitam fazer certos procedimentos quando é óbvio que aquela pessoa já devia ter parado há 10 procedimentos atrás. Exatamente. Sabe?
Eu acho que tem um monte de procedimentos estéticos que são ótimos, que são muito bacanas. Tem gente que fica realmente com a cara muito bonita, ajuda, mas a doutora tocou no ponto chave, naturalidade. Uhum. Porque aí as pessoas começam a entrar. Eu tenho a impressão que é um vício qualquer, que é como, não sei, como tatuagem, cara, que eu percebo que a pessoa faz uma, depois quer fazer outra, quando vê, está coberta de tinta da cabeça aos pés e ainda está procurando espaço para fazer. A pessoa entra numa tripe. Entra mais ou menos num vício, é isso, assim. Eu acho que tudo que É. acaba viciando a gente, seja um procedimento estético, seja qualquer outra coisa, eu acho que não faz bem, né? Porque aí você exagera em cima de uma coisa que pode ficar muito, muito interessante. Então, eu me lembro, assim, de conversar com amigas que são absolutamente contra, né? Qualquer tipo de procedimento estético, não, que a gente tem que aceitar, são as marcas do tempo e tal. Mas olha, tudo bem, a gente tem que aceitar, são as marcas do tempo, a gente está envelhecendo, mas a gente não está necessariamente, quando a gente faz um procedimento estético, a gente não está negando a passagem do tempo, a gente está simplesmente corrigindo uma imperfeiçãozinha ali que está te incomodando. E eu acho que tem certas coisas, quando a gente se olha no espelho, tem certas coisas que a gente fala, ai, puxa, podia mexer aqui, podia mexer acolá, e você não está achando isso porque você está influenciada pelas grandes celebridades ou influenciada pelas grandes revistas e isso e aquilo. Não, simplesmente é uma marquinha, é uma coisinha que não te favorece. Eu, por exemplo, tinha aqui na lateral do meu nariz, até o Theo nascer, eu sempre tive uma pinta mais em alto relevo na lateral aqui do nariz, aqui. E aí, aquilo me desagradava, aquela pinta eu sempre me olhava e eu via primeiro, sabe aquela pinta que chega primeiro? Aí eu sempre olhava e ficava olhando para ela e me incomodava e tal. Aí fui conversei com a Tati. Gente, Tati é a doutora Tatiana Sachs, que acabou de falar, mas ela é muito minha amiga, então eu chamo ela de Tati. Então conversei com ela, falei, Tati, eu acho que eu vou tomar coragem para tirar essa pinta, porque ela me incomoda. Gente, não é porque eu quero ficar igual a fulano ou a ciclano, não, é um traço do meu rosto, é algo no meu rosto que eu acho que tira a harmonia mesmo, né? Então, assim, eu não gostava desse perfil que aparecia, sabe? Porque é como se fosse uma verruga, né? Ela não é uma pinta em alto relevo, mas ela tinha muito relevo. E aí ela conversou comigo e falou, cara, dá pra gente fazer numa boa, vou anestesiar, a gente tira. E aí ela me disse, olha, ela pode voltar a crescer, pode não voltar. Ela nunca mais voltou a crescer. O Theo nasceu, eu tomei coragem e falei, pronto, você é uma mãe sem verruga de bruxa no nariz. Aí falei, pronto, vou aproveitar que meu filho nasceu, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E aí ela fez, tirou. Eu não tenho uma cicatriz, foi tão bem feito que eu não tenho absolutamente nenhuma cicatriz. Ela tirou, tá lindo, maravilhoso. Eu não tenho mais o sinal que tanto me desagradava, que tanto me incomodava. Então, sabe, é um procedimento estético? Porque ela não era maligna, não tinha indicação para tirar, mas eu tirei. Eu tiraria 30 vezes de novo, entendeu? Porque não tava gostando. Então, eu acho que todo mundo pode fazer os procedimentos estéticos que quiser, a gente também é responsável pelo nosso corpo, a gente é que, né, dita o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Agora, tem que ter cuidado, a gente tem que se associar a bons profissionais, a gente não pode ficar exagerando e pegar a foto. Muitos dermatologistas relatam que seus pacientes vêm com uma foto de uma pessoa, de uma modelo. Eu já ouvi isso várias vezes em entrevistas, que a pessoa vem com a foto de uma modelo, vem com a foto da Gisele Bündchen ou sei lá de quem, e fala, olha, eu quero assim, eu quero meu nariz assim. E não é dessa maneira que se faz, porque às vezes o seu nariz nunca vai ficar igual dessa pessoa. Aí o que acontece? Quando você pega um profissional, quando um profissional que está agindo de má fé cruza o seu caminho, ele fala, lógico, a gente vai fazer. E aí faz 850 mil coisas para ficar igual ao modelo, igual aquilo. Isso é que eu não acho legal. Agora, você querer fazer coisas que vão, né, dar um jeitinho aqui e outro ali, pô, eu quero ser uma senhorinha enxuta, por que não? Não é não, Corinha? Eu acho, quer dizer, primeiro eu acho que cada um tem o direito de fazer o que bem entender. Eu acho que as pessoas têm que fazer tudo com muito cuidado e com muita moderação, porque corre o risco de, né, aquelas coisas que a gente vê na internet, das operações que deram errado, eu não sei o que, você vê cada coisa que você fica de cabelo em pé. Mas pronto, deixa as pessoas, cada um com o seu jeito. E eu acho que, sobre esse aspecto, a dermatologia evoluiu
Super, muito, né? A gente hoje tem condição de ter a cara da gente, de melhorar a aparência da gente, como a gente não tinha antigamente, de jeito nenhum. Antigamente, você ia fazer um peeling, era uma coisa que você ficava com a cara esfolada durante meses, né? E Sim. hoje você vai lá na dermatologista, ela passa um trocinho qualquer e pronto, acabou, e dá na mesma. Essa evolução também é muito impressionante. Agora, tendo sempre em mente que a gente não vai conseguir voltar o tempo, né? Claro. A gente pode encarar o tempo melhor, mas a gente não volta o tempo, né? É isso, você não vai ter 70 e pedir para ficar com cara de 20, porque não vai dar certo. Não tem procedimento que vai fazer uma pessoa de 70 ficar com cara de 20. Agora, fazer uma coisinha aqui, uma outra ali, que te dá um aspecto mais saudável, não vejo por que não. E que o seu médico de confiança vai dizer não tem nenhum problema, não tem contraindicação, você pode receber esse tratamento, você pode fazer esse tratamento numa boa e tal. Por que não? É exatamente isso que eu penso, assim, estamos totalmente de acordo, acho que é isso, né? De repente é uma coisa que realmente está te desagradando, que vai dar um sopro de vida nesse rosto, nesse corpo, enfim, e com todo cuidado, sem exageros. Eu acho que é por aí, o caminho é por aí. Agora, quando entra para o vício, entra para a loucura e para a obsessão, porque não é nem vício, né? Às vezes é uma obsessão. Eu preciso ficar com o nariz igual, eu preciso ficar com a boca igual, eu preciso ficar. E aí não dá, né? Se fosse também, se a dermatologia tivesse aí para deixar todo mundo igual, que sem graça seria, né? Para todos nós, né? E aí essas pessoas que estão fazendo a harmonização facial que a gente tem ouvido, tem lido, né? Que estão exagerando, acabam querendo reverter. E reverter não é tão simples assim. Muitas vezes você, né, vai gastar muito mais dinheiro, vai ser muito mais trabalhoso, afetar a sua saúde. Então acho que as pessoas também precisam pensar um pouquinho, né? Antes de enfiar o pé na jaca. E para isso existem bons profissionais, né, Corinha? Com toda certeza. Muito bem, olha, vamos para o último assunto do nosso programa, que é muito divertido. São as novas atrações que estão rolando aí pelo Brasil, respeitando o distanciamento por conta da pandemia. Muita gente já está flexibilizando o isolamento social, mas a preocupação com a segurança continua durante a pandemia. Por isso, os estabelecimentos buscam formas de dançar conforme a música. Prova disso são as novas atrações lançadas nos 4 cantos do Brasil, que prevêem distanciamento. O festival Flutua, em Brasília, é realizado no Lago do Pedalinho, do Parque da Cidade, e como o nome sugere, o público fica em boias em formato de cisnes. Espalhadas pela água, as pessoas podem curtir shows de jazz, teatro infantil e clássicos do cinema. A programação vai até o dia 31 de outubro. Já em Nova Lima, em Belo Horizonte, é possível jantar num iglu de madeira e vidro durante um festival gastronômico, o Vila Estela. São 8 casinhas para até 6 pessoas que estarão disponíveis entre quinta-feira e domingo. No Rio, o Sushi das Artes, na Barra da Tijuca, também oferece casinhas de vidro para os clientes. Os pedidos são feitos e pagos por aplicativo, tudo para evitar o contato com os garçons. A tradicional Oktoberfest de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, também encontrou uma solução. Os shows vão ser transmitidos online e os pratos típicos e o chopp da festa poderão ser comprados num drive-thru. Para quem está com saudades de uma exposição, o Museu Brasileiro de Esculturas e Ecologia, em São Paulo, criou uma mostra na calçada do prédio no Jardim Europa. O Ar que nos une tem instalações, esculturas e projeções de artistas como Yoko Ono. E o drive-in clássico da quarentena se renova no Jurassic Safari Experience, também na cidade de São Paulo. Bonecos animatrônicos reproduzem os animais pré-históricos, enquanto o público assiste ao show dentro do carro. A atração vai até o dia 29 de novembro. Ô, Corinha, quando eu digo que o nosso povo é criativo, quando eu digo que o nosso povo é resiliente, eu não estou mentindo. Eu quero saber se você está a fim de pegar um... Vamos para Brasília, vamos de carro para a gente não pegar um avião. Quero saber se você quer entrar numa boia dessa de cisne para assistir a um showzinho, ou então a gente pode lançar essa ideia aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que você acha? Eu gosto da ideia da Lagoa Rodrigo de Freitas porque é mais perto, sabe? A gente não precisa ir para Brasília, né? Demora Não, mais muito. De sustentável, carro. realmente. Mas olha, você iria para uma programação dessa, assim, se enfiar numa boia em formato de cisne para ver um show de jazz? É no mínimo inusitado, né? Cara, eu acho que eu ia gostar muito, pensando bem.
Você podia pular da sua janela direto para a lagoa. Aqui, porque não, se você pensar bem, não é uma ideia divertida. É divertidíssima. Eu gosto daquela ideia. Você está lá flutuando na tua bolha, literalmente, né? Você está lá no teu cantinho, está lá ouvindo o teu show de jazz. Eu imagino que passe uns pedalinhos e umas lanchinhas levando uns salgadinhos e uns drinks, Sim. né? Assim, entre uma boia e outra. Cara, não acho a ideia ruim, não. Ia ter uma galera caindo na água, né? Assim, vai tomar um drink, vai tomar outro, vai trocar de posição na boia de cisne, o cisne vai virar, né? Gente, mas olha, mas é por aí que a gente vai se safar. Essa história de novo normal, vacina, não sei, isso ainda vai demorar tanto. Vacina não vem tão cedo, não adianta a gente ficar achando que vacina vai chegar no fim do ano, porque não vai, né? Não vem, não vai. Então, e é engraçado como a gente começa a ficar. Como é que a gente desenvolve um olhar esquisito para pessoas juntas depois de uma quarentena dessas? Porque Nossa, é total. quando eu vejo circulou essa semana um vídeo da Havan, lá no Pará, você chegou a ver? Não vi. Era uma quantidade de gente, mas assim, muita gente, parecia aniversário do supermercado, aquele monte de gente. E eu olhei para aquilo com a sensação de horror. Quando antigamente você olha para uma muvuca dessas, você pensa, gente, que programa de índio, não quero estar lá. Mas não te dá uma sensação de horror, de medo. São sentimentos diferentes. Hoje, quando você vê multidões ou fotos de multidões, a tua sensação não é mais a de que você não queria estar lá por uma questão de gosto ou porque é muita gente ou qualquer coisa assim. É uma sensação de medo, uma sensação até de raiva daquelas pessoas É verdade. de não estarem seguindo o mínimo das normas de segurança, porque isso reflete em quê? Reflete em toda a sociedade e significa que nós vamos passar mais um ano trancados, porque você não vai chegar nunca a um número razoável de contaminados. Então, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Essa semana eu assisti a estreia do programa da Angélica. Ah, e que tal? Eu gostei do programa, eu achei o programa muito simpático, muito, muito gostosinho de ver, sabe? Uma vibe boa, historinhas boas, mas tem pessoas juntas, né? E aí você fica, mas como é que eles gravaram isso? Olha o distanciamento social. Você fica sempre noiada com isso agora, né? É verdade. E, engraçado você estar falando isso, porque hoje eu fui ao oftalmologista e eu estava na sala de espera e a gente adquire realmente, né, um outro comportamento e um outro olhar sobre as coisas. E, assim, tava todos os protocolos, tudo certinho, álcool gel, todo mundo de máscara e tal, os pacientes também super obedecendo, né, sentados com 2 cadeiras de distância. Mas aí entrou um caso, já não tinha mais como ficar a 2 cadeiras de distância, porque era menor ali, então né, era uma salinha pequenininha. E aí entrou um casal. Na hora que entrou esse casal, eu já estava em pé, eu fiquei em pé, eu não fiquei sentada. Eu poderia até ter sentado, mas eu não quis, eu fiquei em pé. E aí, na hora que entrou esse casal, eu achei que ia ficar gente demais. Eu falei, bom, vai começar a ficar gente demais. E aí, imediatamente, eu me retirei da sala. Falei com a secretária, olha, quando ela liberar, eu tô aqui fora. Me retirei da sala e fiquei esperando no corredor que não tinha ninguém, né? E aí o casal pôde ir lá assinar os papéis e tudo, não sei o quê. Na hora que o casal saiu, que eles só tinham pego e foram pegar uma lente de contato, alguma coisa, eu entrei de novo na sala. Então, assim, tem uma dinâmica acontecendo com as pessoas, claro, que têm bom senso e que sabem que o uso de máscara é fundamental e que evitar a aglomeração é fundamental. Tem uma dinâmica já acontecendo que a secretária, por exemplo, da clínica, ela não precisa ficar, olha, você poderia se retirar, você dá licença, você mantém distância? Não, todo mundo sabe o que fazer. Então é isso, quando você, né? Então As pessoas já aprenderam esse balé, né? é uma etiqueta, né? É uma etiqueta nova. Isso eu acho muito legal, assim, essa etiqueta que as pessoas já assumiram e a coisa já vai acontecendo naturalmente. E é isso, é a gente olhar para uma aglomeração, é a gente olhar para pessoas
absolutamente desavisadas ali, sem máscara e achando que tá tudo ótimo e tal, e você já te causa uma certa repulsa, que você fala, poxa, não é possível, gente, nessa altura do campeonato, há 8 meses depois, essa pessoa ainda não entendeu, né? Não, e Então quando tem, você vê uma multidão, então, feita aquela loja, você fica totalmente em estado de choque. pois é, você vai ficando em estado de choque. Como é que a gente via carnaval e achava normal? Acho que os carnavais jamais serão os mesmos. Eu estava conversando com uma amiga que vai muito à Inglaterra, porque a filha dela mora lá, É. e ela disse: Olha, alguma coisa a gente tem que aprender com isso, porque ela disse que ela já ficava super incomodada sempre no inverno, quando ela ia para Londres, porque o transporte público é sempre fechado e é muito quente por causa do frio, né? Uhum. Eles põem aquela calefação no máximo, tudo fechado. E ela É. diz que as pessoas todas tossindo. Nossa. Então, ela, toda vez que ela pegava o metrô ou qualquer transporte público, ela ficava achando que ela estava entrando num ambiente altamente contaminado, e estava mesmo. É. É só porque, como não é letal, você já bom, né? Mas as pessoas sem máscara, tossindo, espirrando nas caras umas das outras, dentro de um vagão de metrô fechado, sem nenhuma ventilação. Você já pensou? Isso não rola mais. Eu acho que a gente vai. Alguns hábitos que a gente adquiriu agora, eles serão eternos. Ou demorarão muito para ir embora depois da pandemia. Como diria o poeta, eternos enquanto durem. Eternos enquanto durem, exatamente. Eu já sou mais cética e eu acho que já já a gente esqueceu tudo, Vamos ver. eu acho que alguma coisa é capaz de mudar sim, porque quando você vai para o Oriente, você vê que todo mundo usa máscaras rotineiramente, né? Pois é. Eu acho que tem chance, sim. Não é que não vai ter mais carnaval, que as pessoas não vão querer. Imagina, se anunciarem um bloco agora, aqui na esquina da minha casa, vai ter muita gente no bloco. Então, assim, não é uma Nossa, questão. não multidão. Não é uma questão de, não vai ter mais, né? Não vai ter mais carnaval, não vai ter mais aglomeração. Mas eu acho que a relação das pessoas com a aglomeração vai mudar. Não sei se vai mudar para sempre, mas eu acho que vai ficar um pouco. Até sair vai demorar um pouquinho, Não, com certeza, com né? certeza. Muito bem, Corinha, terminamos o nosso programa, não sem antes dar aquelas dicas maravilhosas que eu tenho certeza que você tem aí. Pelo menos uma você tem. Cara, eu tenho uma dica esquisitinha. A minha dica não é dica de livro, é uma dica de Instagram, Oh, beleza! que é o Instagram do Ari Fontoura. Ai, ele é sensacional, Cora. Amo. Fontoura está com 1.800.000 seguidores. Gente para danar, é muita gente. É Vi muita gente. propaganda agora da Quali, do Omo, e está levando a vida como Deus manda, né? Está se divertindo, andando de balanço, fazendo exercício. Gente, é muito engraçado, ele tem muito senso de humor e é muito divertido o Instagram dele. Eu sou um pouco suspeita, porque eu tenho paixão pelo Ari Fontoura, eu sempre achei o Ari Fontoura um dos maiores atores desse país. Eu acho que, inclusive, o talento do Ari não era reconhecido como deveria ser, porque ele é um gênio, ele é realmente um gênio como ator. Ele é mesmo. Ele é E, mesmo. e é uma pessoa adorável, e o Instagram está muito divertido. É o Instagram que a gente olha e ri, né? Você olha as bobagens que ele faz, olha as coisas que ele. E não é só bobagem, tem muita coisa boa, ele limpando casa. Olha, ele é uma daquelas pessoas que, como todo ator, ele não se incomoda, põe roupas estranhas, chapéus, máscaras. Ele é divertidíssimo. Vale muito a Não, ele é. Eu sigo ele, né, no Instagram, e de vez em quando dou de cara com ele, assim, com umas fantasias muito loucas, falando umas coisas absolutamente nonsense. Eu amo, assim como você, sempre gostei muito dele, ele sempre foi um dos meus atores prediletos. Eu gosto do jeito dele, achei ele super carismático, achei ele ótimo. E quando eu descobri esse Instagram, eu me divirto muito, porque são quadrinhos, são coisinhas pequenininhas, né, que ele faz, e que você morre de rir. É muito, muito divertido. O Instagram é Ari Fontoura, o nome dele, com Y, Ari, né? Aham. E super recomendo. É muito, muito divertido. Muito bem.
Olha, minha dica dessa semana é um documentário que eu vi na Netflix, que é o documentário do David Attenborough, que eu gosto muito dele. O David, ele é a cara e a voz da BBC desde sempre, né? A gente já conhece há muito tempo, e viajou o mundo inteiro. Ele é biólogo, naturalista, enfim, viajou o mundo inteiro pesquisando o planeta, e o documentário se chama David Attenborough e o Nosso Planeta. Eu super indico porque eu acho que já vale a pena. Para quem viu a série Nosso Planeta, vai revisitar muitas imagens, porque o documentário ele aproveita muitas imagens do nosso planeta e tem acesso a essas imagens assim o tempo inteiro na narrativa dele. Mas eu acho que vale só pelo fato de você ter um homem de 93 anos, se não me engano ele tem 93 anos, falando com uma propriedade do planeta e do que está acontecendo aqui, e colocando a visão dele sobre um futuro possível. E que futuro é esse? Que eu acho que já vale por isso. Eu nem acho como documentário um super doc, não. Mas eu acho que já vale por isso, sabe? É ver uma pessoa tão vivida, uma pessoa tão lúcida, sabe, tão esclarecida, falando sobre um assunto que é tão importante hoje, que é a preservação da natureza, a preservação do nosso planeta. Eu adorei esse documentário. Ele é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida. E eu acho que realmente, você falou bem, é um privilégio a gente ter esse... Porque ele faz a primeira parte do documentário como testemunho dele do que ele viu ao longo dos seus 93 anos. Exato. E não é qualquer pessoa vendo durante 93 anos. É um sujeito que viajou o mundo inteiro, que conheceu todos os bichos, que prestou atenção louca por onde estava andando e na natureza, e mostrou tudo para a gente. Então, esse homem senta e conta o que ele viu e conta como o mundo mudou. Exatamente. Ao longo dos anos. É inestimável, eu acho absolutamente fenomenal. Cara, e você viu que o David Attenborough bateu o recorde do Instagram, foi parar no Guinness Book of Records na semana passada, se eu não me engano, porque ele entrou no Instagram e em 4 horas ele conseguiu 1 milhão de seguidores. A gente ali, né, querendo um seguidorzinho. 1 milhão de seguidores em 4 horas. Ele ganhou, ele bateu o recorde da Jennifer Aniston, que tinha sido a pessoa mais rápida. Isso no auge da série e tal, né? Mas não é impressionante? Não, é sensacional. E ele tem, hoje em dia, ele está com quase 6 milhões de seguidores, tem 14 publicações. Nem precisou publicar muita coisa. Muito bem. Então tá, né? Acabou aquela parte chata que acaba. Não tem jeito, acaba o programa. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que vocês podem nos acompanhar no Instagram, no @aquelas2podcast. Podem espalhar para os amigos que nós estamos aqui na Podosfera, fazendo muita bagunça. Temos a nossa playlist no Spotify, que você também pode seguir, e falar no e-mail com a gente. Se quiser mandar a sugestão de pauta, fique super à vontade. aquelas2podcast@gmail.com. E é isso, Corinha. Amei de novo conversar com você, como sempre. E semana que vem a gente se encontra, né? Perfeitamente. Nesse mesmo horário, nesse mesmo local, porque, né? Quando é que a gente vai mudar de local? Tô doida para mudar de local, Corinha, mas por enquanto é nesse mesmo bate-horário, neste mesmo bate-local, sem muita novidade. Exatamente. Um beijo, até semana que vem. Até para a semana. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.